brilhará sobre eles a glória do Senhor. Serão vestidos de beleza e de esplendor. Receberão o corpo glorioso, a semelhança do corpo do Senhor. Vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro dos Atos dos Apóstolos. Nós vamos para o capítulo 15 e vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Diz assim as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros, dentre eles, subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. A questão é o seguinte: quando Jesus nasceu, imperava o judaísmo, a lei de Moisés. Depois que Jesus foi crucificado, foi sepultado e ressuscitou, começou o cristianismo. Os discípulos começaram a pregar que só Jesus Cristo salva. Só que, por exemplo, entre o cristianismo e a legalidade do judaísmo, houve um choque de ideias. Choque de ideias. Alguns fariseus, que eram observadores da lei de Moisés, se converteram. Se converteram no sentido de que eles aceitaram Jesus como Salvador de suas vidas. Só que esses que aceitaram Jesus como Salvador de suas vidas estavam dizendo para os irmãos, que também se converteram, que se eles não se circuncidassem, eles não poderiam ser salvos. Agora, isso no momento em que o cristianismo estava nascendo, essas pessoas que se convertiam, elas não tinham a ideia nítida da salvação pela graça. Hoje nós temos, né? Hoje nós sabemos que
não precisa circuncidar, não precisa guardar sábado, não precisa nada. Todo mundo sabe hoje, no cristianismo moderno, que pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Todo mundo sabe disso. Então, todo mundo cristão hoje sabe que se Jesus não tivesse morrido e se Jesus não tivesse ressuscitado, ninguém no planeta Terra seria salvo. Ninguém. Portanto, a salvação é possível porque Jesus morreu e porque Jesus ressuscitou. Não depende de circuncisão, não depende de sábado, não depende de nada. Não depende de obras de justiça, nem de boas obras, nem de esmola, nem de religiosidade, não depende de nada. A Bíblia diz claramente: quem crê será salvo e quem não crê será condenado. Só que essa questão de alguns judeus, dos fariseus que se converteram, tinha que ser resolvida, porque eles estavam falando para os irmãos que tinham que se circuncidar. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Então tinha que ser resolvida essa questão. Precisa ou não precisa se circuncidar? Para ser salvo, tem que ser circuncidado ou não? Tem que resolver. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros, dentre eles, subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Então, houve uma discussão pesada entre Paulo, Barnabé e esses judeus. E não deu para resolver a questão. Então, disse: então vamos agora para Jerusalém. E lá, na presença dos apóstolos, nós vamos resolver como é que fica esse negócio. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Então, os gentios estavam ouvindo a mensagem de que só Jesus Cristo salva e estavam se convertendo, ou seja, estavam abrindo os seus corações e aceitando Cristo como Salvador de suas vidas. Os gentios estavam aceitando Cristo. E tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Então, eles chegaram a Jerusalém e contaram o que Deus tinha feito, convertendo muitos gentios a Cristo Jesus, ao Evangelho. E no versículo 5 diz: insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. E então eles desceram para Jerusalém para resolver exatamente essa questão. Porque os fariseus convertidos queriam que os convertidos se circuncidassem. E os fariseus convertidos queriam que os novos convertidos, gentios, observassem a lei de Moisés. Eles já eram acostumados a obedecer toda a lei de Moisés, que era a religião que imperava na época, era o judaísmo. Mas só que eles agora queriam obrigar os gentios também a observar toda a lei de Moisés, se circuncidar e tudo. E eles foram para Jerusalém para resolver essa questão. Agora você pergunta: e aí, como é que ficou? Ficou resolvido assim, ó. Nós cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus. Pronto. Assim ficou resolvido. Por quê? Porque não é lei que salva. Não é circuncisão que salva. Não é sábado que salva. Não é nada disso. A morte de Jesus na cruz
e sua ressurreição é que garante a salvação de todo aquele que crê. Em Jesus, claro, né? Louvemos nós ao Senhor com todo o nosso ser, unidos no Evangelho. Vamos a Deus engrandecer o desejo da minha alma, o anelo do meu ser é cantar louvores ao meu Deus enquanto há que viver. Oremos. Agradecemos a Deus por esse momento na tua presença aí. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja com todos nós aqui, com todo o teu povo em toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Boa noite, que Deus vos abençoe.